do amor de Deus. A Rádio 9 de Julho apresenta o programa Família, Fonte de Amor e Vida. Os presentes que o Senhor já te deu, tua família é. Olá, meu amigo, minha amiga, muito boa tarde, querido povo de Deus, que o amor e a paz de Cristo esteja sempre com todos nós. Eu digo com todos nós que eu também quero que ele quebre meu galho, porque eu estou precisando e muito. Você está ouvindo a Rádio 9 de Julho, o programa dominical Família, Fonte de Amor e Vida, coordenado pelo nosso amigo que está doente. Pedimos a sua oração para ele, o Padre Jesus Andrade, e com a colaboração de vários padres. Hoje estamos com um dele aqui, que é o nosso amigo que está aqui nos assessorando, Padre Juliano, que está do nosso lado, que está trazendo a palavra. Ele é o representante da palavra de Deus, oficialmente pela Igreja Católica Apostólica Romana. Você pode, nos dias normais, hoje não, porque o programa está sendo gravado para o Dia dos Pais. Nos dias normais, você pode ligar para o 11-3932-1600, 3932-1600, e o WhatsApp nosso tem uma coisa diferente que dos outros não tem. Os outros começam com o numeral 9 e o nosso é 3932-1600. Calma, vou repetir: 3932-1600. Você pode escrever pra gente através do e-mail família fonte de amor e vida @radio9dejulho.com.br. Calma, Josimaro. O Josimar aqui me cutucando, dizendo que o 9 do 9 de julho é numeral 9. Não é para escrever, não. Rádio 9, numeral 9 de julho.com.br. Pode buscar a gente através das redes sociais e olha, tem uma série de programas maravilhosos lá. Não é porque foram elaborados pelos nossos casais, não, mas são maravilhosos. A gente já recebeu elogios de fora. Você que mora em Minas Gerais, você que mora na Bahia, Maria Auxiliadora, muito obrigado pelo seu elogio. Você que está em Dracena, aí Juliana, você que está em Dracena, Maria de Lourdes, você que está em Ouro Verde, aí, você mesmo, Pedrão, você mesmo que falou outro dia a respeito do nosso programa, muito obrigado. Você que está em Panorama, você que está aí na divisa do Mato Grosso, você que está no Mato Grosso, aliás, tem um matogrossense aqui que é Josimar, é o bom de bola e o representante nosso. Aquele abraço para você, e nós queremos pedir a vossa licença para chegar mais pertinho. Isto, pode desligar o fogão, porque senão vai ferver o leite, vai derrubar no fogão, e nós vamos chamar o padre que está aqui conosco, o Padre Juliano, para que a gente invoque o Divino Espírito Santo. Sempre que a gente faz isso, a gente se lembra, Pedro, da passagem de Mateus 18:20, que diz o seguinte: olha, 2, 3, 4, quantas mais pessoas estiverem presentes, é melhor. Falar em nome de Deus, ele estará presente exatamente para nos brindar com a sua graça, com o seu amor, com o seu carinho. E por isso vamos chamar o Padre Juliano para iniciarmos a oração do Divino Espírito Santo. Padre Juliano. Boa tarde, ouvinte da Rádio 9 de Julho. Que bom estarmos aqui hoje, neste domingo tão bonito e tão especial. Estamos no mês das vocações e neste segundo domingo do mês nós celebramos a vocação da família e é o Dia dos Pais. Então queremos juntos, hoje de forma particular, rezar para que o Espírito Santo de Deus ilumine o coração de cada filho, para que possa nesse dia homenagear, rezar, lembrar do seu pai. Pensando cada um no seu pai, vamos juntos rezar. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Pois bem, como já falamos, hoje o programa é gravado, mas ele está cheio de calor, porque queremos hoje homenagear os nossos pais, é Dia dos Pais. Então, assim como foi no Dia das Mães, hoje a nossa bancada aqui está composta por 4 pais. O Rubens, né? Que tem a Lilian e a Liliane como filhinhas, é isso? Lilian e Liliane.
Filha mais velha, mais antiga, né? Nasceu primeiro quem mandou. E a Liliane, que é a mais nova. E o Pedro, que é o esposo da Regina, também é pai da Amanda e do Mateus, é isso? Isso mesmo, padre. Muito bom. Temos aqui o Arnaldo, que a Marta escolheu um nome lindo para filha. Qual é o nome da sua filha, Arnaldo? Juliana, coisa mais linda do mundo, viu, padre? Que bom. E o Josimar, pai da da Mariane. Maiara e da Samira. E a Yáscara tá lá cuidando delas. É um nome difícil, viu, padre? Yáscara, muito difícil. Muito bom. Então hoje esses 4 pais irão compartilhar conosco algumas experiências sobre a vocação que é a paternidade. O pai é importante na família porque seu exemplo, seu carinho, seu modo de ser influencia grandemente na formação dos caráteres, influencia grandemente na formação do caráter dos seus filhos. Não podemos nos esquecer de nosso Pai Celeste, que nos deu a vida, nos chamou às nossas vocações e cuida de nós como filhos muito preciosos e amados. Agora, para entendermos profundamente o que é ser pai, devemos olhar para Deus, meditar na paternidade divina e assim poderemos vislumbrar um pouco da vocação que os pais têm aqui na terra. Em primeiro lugar, o fato de Deus Todo-Poderoso ser chamado pelo Cristo e pelos santos Pai do céu demonstra que a missão da paternidade é algo eminentemente espiritual. De fato, nosso Senhor dizia, Abá, que no hebraico tem significado realmente muito íntimo, próximo e cheio de ternura, algo como papai. Pedro nos vai falar lá agora um pouquinho sobre a sua experiência da paternidade divina citada no Antigo Testamento. Boa tarde a todos. Então, padre Juliano, no Antigo Testamento, Deus, como paternidade divina, era citada como algo um pouco distante, porque na verdade era chamado pai do povo de Israel, porque ele era pai de Abraão, de Isaac e de Jacó. Por quê? Principalmente porque ele confiou e protegeu esse povo de uma maneira especial. E em algumas oportunidades, Deus também é chamado de pai, mas por ser o Criador, por ser o Todo-Poderoso, o Pai Criador. E então, o que acontece? Infelizmente, no Antigo Testamento também, Deus era tido como rancoroso, como colérico, opressor, porque castigava, Deus castiga. Então, quando na verdade não era castigo, era nem revide, era assim, as pessoas tinham já o tal do livre-arbítrio, então eles faziam as coisas da maneira deles e achavam que Deus estava punindo por alguma coisa. Então, na verdade, no Antigo Testamento, Deus ficava um pouco afastado, porque eles achavam que essa cólera dele, esse rancor, voltava contra ele. Então, Deus só vai ser tratado mesmo como Pai, no seu sentido de amor, de misericórdia e perdão, quando Jesus Cristo vem à Terra. Então, o que acontece? Como Jesus é o Messias e é o Filho de Deus feito homem, ele nos revela o quê? Como o Pai é. Ele vem mostrar que Deus preza muito a família, e o exemplo maior disso é ele ter escolhido uma família para Jesus vir. Eu diria, Pedro, que Deus, ele é eterno e que ele realmente não muda, né? E a revelação de Deus, o que ele nos transmite no Antigo e no Novo Testamento, não é que o Deus do Novo, do Antigo Testamento, ele muda de caráter, né? Verdade. Mas é um pouco a linguagem que o hagiógrafo vai usar para revelar Deus. Mas eu vou deixar o Josimar falar aqui um pouco sobre Abraão, porque eu teria uma consideração para fazer sobre Abraão e desse Deus do Antigo Testamento. Mas então, o Pedro que acabou de citar Abraão, e ele é considerado o pai da fé, não só para nós católicos, mas também como para os judeus e muçulmanos. E o João Josimar aqui vai nos falar um pouco mais sobre o Abraão. Boa tarde, Padre Juliano, boa tarde a todos os ouvintes, aos nossos pais que estão aqui. Parabéns, um feliz Dia dos Pais a todos. Padre Juliano, realmente, para falarmos sobre pai, nós temos que nos remeter ao Antigo Testamento, porque realmente Abraão é considerado o pai da fé, e é algo que está faltando em muitos de nós católicos, ter fé e realmente acreditar nesse Deus. E Abraão, na sua época, ele realmente fez isso. Então nós, católicos, temos muito
o que aprender com Abraão. Porque Abraão, ele teve uma fé inabalável em Deus. Ele acreditou, ele foi obediente a todos os chamados de Deus. E no Antigo Testamento, Padre Juliano, tem algumas passagens importantes que demonstram essa fé inabalável e a obediência de Abraão a Deus. A primeira delas é quando justamente Deus pede para Abraão pegar toda a sua família, o seu povo, e sair da terra natal de Ur e ir em busca da terra prometida, Canaã. Então, esse já foi o primeiro chamado de Deus, e que ele, como muito obediente, obedeceu a esse chamado. Uma segunda passagem também, e eu acho também tão importante quanto, Abraão, ele já era de idade avançada e o sonho dele era ter um filho, mas Sara, a sua esposa, era estéril e isso era praticamente impossível, mas Deus prometeu para Abraão: Abraão, você terá um filho. E depois de muito tempo, Deus realmente deu esse filho Isaque a Abraão e a sua esposa Sara, que era estéril. E também uma outra passagem importantíssima é que depois de Deus conceder esse filho a Abraão e a Sara, ele fez uma das maiores provações. Ele pediu a Abraão que sacrificasse esse seu único filho Isaque. Mas ele, pela sua fé inabalável, ele não questionou Deus. Ele pegou o seu filho para sacrificá-lo. Por quê? Porque ele acreditava no poder de Deus de poder ressuscitar Isaque. Mas todos nós sabemos, né, essa passagem do Antigo Testamento, e também já passou em vários filmes, enfim, que esse ato, esse sacrifício não se consolidou, porque Deus interveio no momento em que Abraão iria sacrificar o seu filho e pediu para ele deixar o menino. Então nós, trazendo para os dias de hoje, né, eu pergunto aos pais e a todos os nossos ouvintes, né, nós teríamos essa obediência, essa fé em acreditar que Jesus iria ressuscitar o nosso filho, e nós iríamos ser obedientes a fazer exatamente como ele estava nos pedindo? Então a nossa fé, Padre, ela não pode ser abalada, e o Abraão é um exemplo para todos nós. Por isso que no Novo Testamento, né, o apóstolo Paulo considera ele como o pai da fé, o pai de todos nós. E o que é essa fé? A fé é a nossa esperança. Nós não podemos perder jamais a fé. É a certeza, apesar de muitos de nós termos aquela ansiedade que as coisas se concretizem no nosso tempo, não é no nosso tempo, mas é no tempo de Deus. Mas com certeza Ele fará o melhor para a nossa vida. Então nós temos que acreditar e ter fé como Abraão, Padre. Muito bem. O que eu diria um pouquinho sobre esse Deus do Antigo Testamento, que ele não deixa de ser um Deus amoroso. Eu fico imaginando hoje um pouco o nosso tempo assim. A legislação hoje diz que um puxão de orelha pode ser algo que não deva ser praticado numa casa, né? Já antigamente, a gente sabe que os nossos pais puxavam as nossas orelhas. Rigorosas. Então, a atualização do tempo e como a gente vai falando, o exercício do amor é que faz um pouco a leitura que a gente lê no Antigo e no Novo Testamento. Mas desde sempre, só para falar que Deus é sempre Pai, desde sempre, o nosso Deus e o Deus judaico também, que é o mesmo, é um Deus que cuida da gente. Eu não conheço outra religião senão a nossa, que o nosso Deus é um Deus que desce do céu, né? Ele desce e age na história. Seja no Antigo ou no Novo Testamento, nós temos um Deus que interfere na história para ajudar os seus filhos. Para não citar muitos exemplos, mas os mais conhecidos, no Antigo Testamento, por exemplo, nas pragas do Egito, Deus desce na história para libertar o seu povo da escravidão. É um pai amoroso que se manifesta de acordo com aquele tempo. Então a gente ouve muitas vezes falar do castigo, né? Mas é um Deus que cuida, assim como eu lembro do meu pai. Quantas vezes eu lembro do meu pai falar bem, né? Muitos anos atrás, com um chinelo na mão.
E a gente vê o meu pai com o chinelo na mão e fala, ele cuidava de mim. Hoje, repito, pais, cuidado, a legislação diz que não deve ter chinelo na mão, tem que ter muita conversa. Mas vejam, não é o amor que muda, é a expressão do amor que muda com o tempo. E agora o Arnaldo, então, vai fazer essa transição pra gente do Novo Testamento, mas o Josimar quer dar uma palavrinha antes aqui. Isso, Padre Juliano, só para concluir essa parte de Abraão, essa fé de Abraão e essas passagens que nós demonstramos, eu gostaria de deixar claro que é impossível nós vivermos uma vida para Deus sem ter fé, né? A fé, na verdade, ela é o combustível da vida cristã. Então, todos nós, cristãos, nós temos que considerar que essa fé tem que ser como a fé de Abraão, né? Que nós tenhamos essa fé inabalável em Deus. Muito bem. Vamos lá, Arnaldo? Vamos lá, Padre. Parabéns a todos os pais, que Deus abençoe, viu? Nesse dia tão especial. A Sagrada Família é sempre um exemplo em tudo, né? Nossa Senhora, o próprio Jesus. E também, quando Deus escolheu São José para ser o pai adotivo de Jesus, ele queria que o menino tivesse uma referência de família aqui na terra. E uma referência, viu, Padre? Excelente. É claro, é óbvio o valor que o Pai eterno dá à família e à figura do Pai. São José também tinha todas as qualidades para ser o pai de Jesus Cristo, nosso Senhor, né? Era um homem temente, viu, Padre? Temente a Deus, um homem honesto, trabalhador, digno, carinhoso, né? Extremamente religioso, colocando somente a sua confiança em Deus. Assumiu a situação mesmo antes de compreendê-la realmente, porque tinha por Maria muito amor, respeito e sentimento de proteção. São José foi para o Senhor aqui na terra, não apenas socialmente, mas também em algum nível de psicológico e também espiritual. Existia esta noção de paternidade sublime e sagrada mesmo entre Jesus e José. E nós percebemos isso quando a Virgem Maria diz a Jesus, ao encontrá-lo no templo: meu filho, por que fizeste isso? Teu pai e eu te procurávamos cheios de aflição. Olha aí a preocupação do pai e da mãe, né? Pelo filho. Por esta declaração de Maria Santíssima, vemos que Jesus chamava e tratava São José como pai. Mesmo sabendo que aquele homem santo não era, de fato, seu pai. Mesmo assim, Jesus o respeitava como ícone de pai neste mundo. E a Sagrada Escritura diz que Jesus desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito. Está lá em Lucas, viu? Lucas 2, 49 e 51. Jesus, aos 12 anos de idade, depois de tratar dos negócios do Pai, das coisas celestiais, o próprio Deus, lá no Templo de Jerusalém, voltou com a sua mãe e seu pai adotivo para Nazaré, aonde viviam, e era-lhes obediente. Meu Padre. Muito bem, como é bonita a figura do pai nos textos bíblicos. E a gente hoje quer homenagear, então, cada pai de nossas famílias. E o Fábio Júnior vai nos ajudar agora cantando, né? Vamos ouvir agora, Padre, uma música que melhor traduz as emoções, o carinho e os anseios dos filhos em relação aos pais, que são considerados para todos nós, para sempre, né, nossos super-heróis. Fábio Júnior. Na Rádio 9 de Julho você está ouvindo o programa Família, Fonte de Amor e Vida. Olá, meu amigo, minha amiga, muito boa tarde, querido povo de Deus. Não se esqueça de sempre do programa da gente aos domingos das 15 às 16 horas. Se gostou, avisa um amigo. Se não gostou, fica quieto, faz de conta que não ouviu, fazer o quê? É isso que a gente pede. Você pode entrar em contato com a gente. Não vou esquecer não, Alexandre, muito obrigado por você colaborar com a gente. O Alexandre está lá mexendo na parte técnica, coordenando tudo e depois editando o nosso programa, que sempre dá aquelas ratazinhas, né? Que ele puxa o botãozinho, encolhe e para você sair limpinho do outro lado. Mais uma vez, os nossos agradecimentos, a sua colaboração e a sua boa vontade para conosco. Você pode ligar para a gente nos dias normais, porque hoje o programa Dia dos Pais foi gravado, o programa foi gravado com antecedência,
Nós gravamos aqui no dia 3 e no dia 11, Dia dos Pais, a gente vai soltar o programa para você ouvir. Ligue pra gente nos dias normais, 11-3932-1600. E um detalhe, os WhatsApp dos outros começa com 9, o nosso não. Nós começa com 3. 3932-1600, 3932-1600. E vai ter sempre uma pessoa para atender você. Você pode procurar a gente nas redes sociais, através do facebook.com/família Fonte de Amor e Vida. E tem um problema muito importante. Nesse que você vai buscar lá, não tem problema que o bife vai queimar de um lado, ficar do outro, o leite vai ferver, derrubar no fogão. Não, dá para parar o botãozinho no lugar que você estiver ouvindo e depois soltar o programa novamente. Dá para voltar e entender aquele assunto que você não havia entendido. Esse programa, ele tem como coordenador o nosso querido Padre Jesus Andrade, que está meio adoentado. Pedimos as vossas orações a ele. Padre, um grande beijo no seu coração. Temos que louvar que um determinado dia o Senhor chegou para este que vos fala e disse o seguinte: o que precisar de mim, eu estarei à disposição. Por isso não podemos esquecer esse querido padre, como também não podemos esquecer os outros padres que estão colaborando com a gente. Hoje, no caso, o padre Juliano da paróquia Nossa Senhora de Lourdes. E falando nisso, nós devemos dizer o seguinte, que olha, lá no dia 15 de setembro, às 18 horas, tem aquela celebração maravilhosa ali. Espera um pouquinho, calma, nós vamos chegar lá. Rua João Soares 13, Água Rasa, São Paulo. O pároco de lá é o padre Juliano, que está conversando com a gente aqui hoje. Se você quiser saber alguma coisa lá de catequeses, quiser saber alguma coisa do crisma, se quiser saber alguma coisa de casamento, o padre gosta que isso aconteça. Ele vibra quando recebe um telefonema e diz: que dia eu posso marcar meu batismo? Que dia que eu posso marcar o casamento da minha filha? Isso, 11, o DDD de São Paulo, 2606-8309. E a gente estava conversando aqui, ô Pedro Arnaldo e também o nosso querido Josimar. Estávamos comentando aqui em off, enquanto a música tocava lá, que a grande maioria, se não na quase totalidade dos planos de saúde, não englobam o tratamento dentário. Então, quando você está com aquela dorzinha bem perto do cérebro aí, que é enjoada, e você quer ir ao dentista, você fala: nossa, é complicado se tiver que fazer canal, é complicado se eu tiver que tratar das minhas cáries. Procure então da rede de hospital e maternidade, centro ambulatorial, me enrolei, mas eu vou desenrolar, peraí, centro ambulatorial, além de ampla rede credenciada, principalmente na zona leste de São Paulo. Conheço o mais novo produto, Combo São Cristóvão, que une, agora sim, olha aí, une assistências odontológicas e também as assistências médicas. Informação 2029-7320, ou então entre em www.sãocristovão.com.br e verifique lá. Olha, e o plano de saúde não é por dizer que eu conheço só porque conheço, não. Tenho parentes, estou ligado a este povo lá, é um plano bem acessível a você. Padre Juliano. Então, reforçar mais uma vez o convite para celebrarmos os 3 anos deste programa lá na Igreja Nossa Senhora de Lourdes, na Rua João Soares 13. Tenho dito que se você quiser celebrar esse dia e não errar o caminho, pode vir visitar a gente antes. Vem aqui, a gente celebra sempre todo dia 11 e neste horário do programa, neste domingo que está sendo gravado o programa, estaremos rezando missa às 15 horas. Então, junto com o programa vai a nossa oração às 15 horas todo dia 11, pedindo a intercessão de Nossa Senhora de Lourdes. Serão todos bem-vindos. Pois bem, no primeiro bloco nós ouvimos que no Antigo Testamento e no Novo Testamento a figura do pai é valorizada. É muito importante que a gente consiga perceber que a paternidade é uma missão que no texto bíblico é dado aos homens que geram seus filhos. E é uma missão tão importante, e aqui fica, e o que a gente falou no primeiro bloco é isso, que a gente chama Deus de Pai. Então olha que missão importante que você tem. Você é pai como o Pai do céu é pai. Então, Pedro, nós queremos agora, homenageando os pais, ouvir um pouco da sua experiência, o que é pai, o que é ser pai para você, né? Padre Juliano, para mim ser pai primeiro tem que ser vocacional. Então, além de ser vocacional, para mim vem uma experiência que continua acontecendo. E essa experiência começou comigo durante o namoro, quando eu e minha esposa, a gente planejou o futuro juntos,
com os nossos filhos. Ser pai também despontou de verdade na primeira gravidez da minha esposa. E aí a gente percebe, pai, o quanto o pai é importante. Por quê? Não adianta ser pai e não acompanhar. Eu acompanhei durante todas as consultas de parto da minha esposa, e quando nasceu o Denis, que foi nosso primeiro filho, essa luz veio para ensinar como ser pai de primeira viagem. E pai de primeira viagem é complicado, pai. A gente comete erro adoidado. Novo, maravilhoso aprendizado depois de um tempo. Minha esposa estava grávida da nossa filha. Para deixar bem claro, padre, eu nunca gosto dessas coisas modernas aí. Você quer saber o sexo? Não, para mim o sexo é importante depois que nasceu. Antes de nascer, vai vir com saúde, tá perfeito, ótimo, maravilhoso. E aí, um novo aprendizado, novos acompanhamentos. O que eu fiquei sabendo é que eu poderia ter assistido o primeiro parto, porque como nós éramos funcionários públicos, fazendo um cursinho, você podia acompanhar o parto junto com a esposa, né? E eu me preparei nesse curso e o parto da minha filha eu acompanhei de perto. Padre, não dá para descrever o que é o nascimento, porque dá vontade de chorar, dá vontade de rir, dá vontade de aplaudir, dá vontade de gritar, porque assim, é uma vida que está vindo. E no caso, era a segunda vida para um pai que já não era mais um pai de primeira viagem. Então, novos aprendizados, né? 2 filhos, um pequenininho, com 1 aninho, 1 ano e meio, e agora a bebê, que intensificou o trabalho. Ou seja, trocar fraldas, preparar banho, dar mamadeira, colocar para dormir. E aí vem a questão que deixou um ponto de interrogação durante muito tempo. Nós já temos 2 filhos, por que você não faz a vasectomia? Olha, padre, eu relutei, depois eu entendi por quê, né? Então eu falei, não vamos fazer, vamos passar o tempo aí. E depois de um tempo o Denis passou mal e faleceu com apenas 3 anos de vida. Se o meu mundo de pai se tornou um mundo de dor, eu não quero nem saber, não sei nem quantificar qual é essa dor da minha esposa como mãe. Tá? E aí eu realmente questionei os desígnios de Deus, porque uma criança, 3 anos, que mal ela fez, né? Mas Deus me deu um novo presente, uma nova gravidez, e assim estava se desenvolvendo a nova vida, que é o Mateus, que, segundo a minha esposa foi procurar, é um presente de Deus. O Denis continua no meu coração, principalmente, da minha esposa também. Agora, o fato dele estar no reino de Deus me alegra, mesmo que a saudade esteja presente. Então, voltando, realmente a experiência continua. Agora eles estão, o Mateus e a Amanda estão grandes, e as experiências não deixam de continuar, padre. Que bonito testemunho. Com certeza temos um anjinho lá no céu, olhando pela sua família, por todos nós. E como você bem disse, Pedro, Deus tem os seus mistérios, né? E quando a gente confia nele, nós ouvíamos lá no primeiro bloco, o Josimar falando de Abraão, a confiança em Deus que faz até Abraão entregar o seu filho como sacrifício, mas não era essa a vontade de Deus. E também a gente tem certeza que Deus abençoa a sua vida, e agradecemos o seu exemplo de bom pai que os seus amigos nos dão aqui. Então, que Deus abençoe você e sua família. Agora chegou a vez, a gente quer ouvir um pouco a experiência do Arnaldo. Isso, padre. Ser pai não é fácil não, né? Como já conversamos um pouquinho aqui, ainda mais nos dias de hoje, viu, padre? Porque com tantas informações, referências que os filhos têm, a missão de ser pai vira, assim, às vezes uma aventura na nossa vida, viu? Os pais devem ser, assim, uma referência para os filhos, eu penso assim, principalmente com a atitude. Eu, como a Arnaldo, tenho que ter uma atitude reta, digna, e não preciso falar muito, mas a filha, olhando, vendo todo esse comportamento, ela vai seguir também, ela vai ter como exemplo na sua vida. Eu, como pai, sempre quis dar esse exemplo para minha filha Juliana, né? Exemplo de fidelidade, de trabalho, de honestidade. Também com participação na igreja, eu participo, né? A gente participa constantemente, intensamente na igreja, e a filha também acompanha. E com a filha também o namorado, e por aí vai. A gente vai fazendo aí com o nosso testemunho, realmente que o filho também participe das nossas atividades. Lógico que ele tem a vida própria, mas sempre colocando as referências do pai, a minha referência da mãe também especial.
nas suas atitudes. Então a gente fica tranquilo. É um bom investimento, né? Você educar e dar o testemunho para o filho, porque você sabe que o filho também não vai te dar aquele trabalho que muitos dão aí. O pai tem que ser referência mesmo. O importante para ser um bom pai, viu, Josimar? Eu penso assim, é sempre estar presente, padre, junto ao filho, nas necessidades, mesmo que a gente não possa resolver o problema ou atendê-lo como deveria, mas só o fato de estarmos presentes, ele sente que nós o amamos. Então é tudo, né? O amor é tudo, supera tudo. Também uma coisa que eu acho importante é dizer o não ao filho, né? Muitas vezes eles não aceitam, não gostam ali no momento, mas dizer o não é uma forma de amar. É uma forma de amar, porque lá eu lembro do meu pai dizendo não em algumas situações da minha vida, que hoje eu também digo para minha filha, e ela hoje pode não compreender, mas assim como eu compreendo hoje meu pai, falo, pai, obrigado por aquele não, por aquele chinelo, né? Hoje eu agradeço, não tenho mais o meu pai, sou Guilherme, mas eu agradeço a educação e o testemunho que ele foi na sua vida. E hoje eu quero ser isso para minha filha. Ser um testemunho vivo realmente, nas atitudes simples, mas que eu tenho certeza que lá na frente ela vai olhar e falar, obrigado, pai. É isso, padre. Muito bem. Eu acredito que a inspiração em Deus Pai nos ajuda nisso que o Arnaldo nos fala. Eu sempre, olhando para Deus, penso que ele não é apenas bom, né? Ele é misericordioso. Eu tenho um sacristão que faleceu há pouco tempo, o senhor Armando, que ele sempre me lembrava, padre, Deus não é só bom não, Deus é misericordioso. E ele dizia exatamente isso, porque bonzinho qualquer um pode ser, né? Para agradar. Agora, aquele que é justo, que se preocupa e que educa, esse realmente merece o nome de pai. Amém. Também que Deus abençoe a você, Arnaldo, pelo seu testemunho, ao seu sim a esse chamado de ser pai, né? Obrigado. E o Josimar também vai contar pra gente um pouco a sua experiência de paternidade. Padre Juliano, até me emociono porque ser pai é um dom de Deus, né? É uma grande graça recebida para nós pais, que temos essa oportunidade dada por Deus. Então, mas não dá para falar do pai, ser pai, sem falar do meu pai. Porque o seu José Cabral, ele hoje tem 85 anos e ele é um exemplo para mim e para meus irmãos. Nós somos em 7 filhos, uma família humilde. Então você imagina, criar 7 filhos é muito difícil. E tanto ele como a minha mãe sempre nos deram exemplos de trabalho, da importância de estudar. Então meu pai sempre pegava no nosso pé, vocês têm que estudar, vocês têm que ser alguém na vida. Seu pai não conseguiu, né, estudar, teve que trabalhar desde cedo, porque era uma outra realidade na época, mas eu quero que vocês estudem. E graças a Deus hoje, tanto eu como meus irmãos, que também já são casados, têm filhos, até um abraço para eles, parabéns pelo Dia dos Pais. Todos estão formados, padre. Então todos estão formados com as suas famílias, bem constituídas. Então, falar de ser pai, a experiência de ser pai passa pela experiência que eu vivi com o meu pai. Muitas coisas eu não entendia. Aquele não, como o Arnaldo comentou, né? Você queria questionar. E hoje, quando você é pai, aí você passa a entender o porquê que seu pai falou aquele não, o porquê que ele te corrigiu naquela hora certa, né? A importância do caráter. Meu pai sempre prezou em nós, tanto eu como meus irmãos, em respeitar os mais velhos. Então isso foi algo que todos nós aprendemos. Vocês têm que respeitar os mais velhos, de saber agradecer. Então ele sempre falava, filhos, vocês têm que usar sempre a palavra mágica. Muito obrigado. Por favor, dá licença. Então eu percebo hoje, até no meu trabalho, que às vezes, quando eu peço algumas coisas, e eu falo várias vezes, muito obrigado, obrigado, obrigado. Que até as pessoas às vezes falam, pô, cara chato, não para de falar obrigado. Mas por quê? Foi algo que desde pequeno eu aprendi com meu pai. De ser educado com as pessoas e de ser agradecido. Então, ele também nos ensinou, padre, tanto ele como a minha mãe, e minha mãe devota de Nossa Senhora, a participar das missas.
Então, desde pequenininho, ele sempre pegou com a minha mãe todos os filhos e levavam para a igreja, realizava terço em casa. Então, ele nos ensinou a importância de Cristo, a importância de Deus nas nossas vidas. E aí, por isso que eu comento com a minha esposa, eu falo para ela, né, a Yáscara, eu falo, se eu conseguir dar 30% dos exemplos que meu pai me deu, eu estarei satisfeito, eu estarei feliz. Porque realmente, não estou falando de coisas materiais, mas da questão espiritual, da questão moral, da questão ética, de tratar todos bem, independente de ter. Né? Então, não é porque a pessoa tem mais que você tem que tratar ela bem e a que não tem você tem que desprezá-la. Não, você tem que tratar todos da mesma forma. E então, esse legado que o meu pai deixou é o legado que eu quero deixar para minhas filhas. O legado do bem, de sempre fazer o bem para as pessoas. E as minhas filhas, o senhor comentou, padre, são duas, né? Eu tenho a Maiara e a Samira. A Maiara já tem 14 anos, vai completar 14 anos, e a Samira tem 12 anos. Então, as duas, eu e a minha esposa, sempre procuramos acompanhá-las em todos os momentos. Então, o Pedro falou da importância disso, de estar presente. O Arnaldo citou isso também, que o seu pai é um desafio maravilhoso, mas nós temos que estar presentes, temos que estar presentes, né? Temos que dar amor aos nossos filhos. E isso faz toda a diferença lá na frente. As nossas filhas participam conosco nas missas, sempre vão conosco. Hoje elas são coroinhas na nossa paróquia. Então eu acredito, Padre Juliano, que criarmos nossos filhos na igreja é muito importante. Eu não digo que eles estarão imunes das coisas desse mundo, das coisas do mal, mas com certeza eles terão princípios, valores cristãos. E isso faz a diferença nos tempos de hoje. Muito bom, Josimar. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, que é Pai, né? Então, os que professam a fé, os que não professam a fé, todos nós guardamos semelhanças a este Deus que é Pai. E assim acontece conosco, né? Às vezes na juventude, na busca da nossa identidade, a gente quer se diferenciar do Pai, mas é inexorável, né? O tempo vem e a gente se descobre sempre muito semelhantes aos nossos pais, né? Então, que bonito, muito bom, Josimar, saber que você procura dar esses exemplos aos seus filhos, para que eles possam seguir a Jesus Cristo e ser também discípulos e missionários dele. E chamando Deus de Pai, inspirando-nos em Deus Pai, vamos ouvir a nossa música agora, é isso? Agora com o nosso cantor aqui caseiro, não é? Trouxe o violão à parte, o Arnaldo vai executar pra gente, cantar o Pai Nosso, é isso, Arnaldo? Isso, vamos lá. Então, vamos lá. Já no momento de oração também, para que o Senhor possa visitar todos os pais aí. Esse nosso Pai maravilhoso que olha por nós, que olha por você, meu irmão, aí em casa. Peça ao Senhor para que abençoe o seu pai, para que ele tenha força, para que ele possa ser cheio do Espírito Santo. Amém? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, e venha a nós o teu reino, e seja feita a sua vontade. Meu Pai do céu, eu quase me esqueci, e seu amor vela por mim, e seja feito assim. Agora e sempre, e perdoai nossas ofensas,
esqueci que o teu amor vela por mim, vela por mim, e seja feito assim. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Laia, la, laia, la, laia, la, laia. Na Rádio 9 de Julho você está ouvindo o programa Família, Fonte de Amor e Vida. Mais uma vez, boa tarde, meu amigo. Você que acabou de ligar agora, você está na Rádio 9 de Julho, 1600 AM. Rádio 9 de Julho é a emissora católica apostólica romana da cidade que mais cresce na América do Sul. Rádio 9 de Julho de São Paulo. Guarde sempre, fique sempre ligado na 9 de Julho. Tem, além dos nossos programas, uma série de outros programas, todos eles dedicados ao nosso amor, ao nosso carinho, falando sempre do Papai do Céu com você. Em vez de você deixar o seu rádio ligado em coisas que relatam violências na sua família, por favor, deixa aqui, fique com a gente para ouvir a palavra de Deus, para ouvir os terços que tem durante a semana, para ouvir a celebração da missa e assim por diante. Rádio 9 de Julho de São Paulo, 1600 AM. Como hoje o nosso programa dedicado ao Dia dos Pais está na realidade sendo gravado, e eu queria aproveitar o momento e dizer o seguinte: Papai José Rodrigues Lupião, onde você estiver, meu pai, um grande beijo no teu coração. Até hoje ainda sinto saudade do teu colo, onde eu dormia, que você cantava aquelas canções de ninar. E a mamãe também, mamãe Conceição, né? Sou filho de José e de Conceição, de Maria Conceição, graças a Deus. Você pode se ligar pra gente através do telefone 39321600, o WhatsApp nosso também é esse, o DDD é sempre 11. E o numeral é 39321600. Pode nos procurar através do WhatsApp, através do facebook.com/família Fonte de Amor e Vida. E sempre agradecendo a você que colabora com o nosso programa. Não podemos deixar de dizer que o dia 15 de setembro próximo, 15 de setembro de 2019, às 18 horas, vai ser celebrada uma Santa Missa, nossa Santa Missa em ação de graças ao nosso programa, terceiro ano de aniversário. Lá, calma, eu vou falar o lugar, é Rua João Soares, número 13, na Água Rasa, uma paralela ali, bem próximo da Álvaro Ramos, que todo mundo conhece, que vem lá da Vila Formosa e passa pela Água Rasa. Quem estará celebrando? O Padre Juliano e outros padres amigos da gente. Se você quiser saber alguma coisa a mais, é só ligar 2606-8309 e fazer a pergunta à secretária da paróquia. Então, repetindo, 15 de setembro, 18 horas, missa de aniversário do nosso programa, que completará 3 aninhos. Já dá para ver alguns dentinhos dele já, com 3 aninhos, ele já está deixando a mamadeira, deixando a chupeta, já está falando grosso com a gente do lado de cá. Nós gostaríamos de dizer o seguinte, nosso amigo, você que estava preocupado com o seu plano de saúde, de um modo geral, é preocupante. Há poucos tempos atrás, eu que já estou velhinho, fiz um levantamento aí e o plano de saúde começava com qualquer coisa, R$5.600, mas esse aqui não. São Cristóvão possui diversas modalidades de plano de saúde, com certeza uma delas caberá na medida exata das suas necessidades e do seu bolso. Rede própria de hospital e maternidade, centros ambulatoriais, além de ampla rede credenciada. Conheça o mais novo produto Combo São Cristóvão, que une serviços assistenciais e odontológicos. Esse daqui é o detalhe muito importante, serviço odontológico também no plano. Informações 2029-7320, 2029-7320, principalmente na região leste da capital. Dúvidas? Pode entrar no www.saocristovão.com.br e ali você terá todas as informações. São Cristóvão Saúde, cuidando de você e sua família há mais de um século, com todo amor e carinho.
Padre Juliano. Muito bem, reforçando, dia 15 de setembro, a paróquia Nossa Senhora de Lourdes aguarda todo mundo para celebrarmos este bonito aniversário de 3 anos deste programa. Rubens, você é papai, faltou o seu testemunho, conta pra gente um pouco a sua vida de pai. Padre Juliano, eu gostaria de voltar apenas um pouquinho, fazer um retrocesso quando estávamos falando aqui de Antigo Testamento, da forma como se dirigia ao pai, dizendo que o pai era arrogante, que o pai castigava, mas na verdade, padre, todos nós somos frutos de uma sociedade, e a sociedade daquela época era muito violenta, desde que o senhor interferisse na relação de outra região, de outra localidade, às vezes essa pessoa era morta só porque o chefe de lá determinou que o senhor não podia. Então me parece que eles usavam o termo, olha, isto é pecado, olha, isso Deus castiga, era exatamente para fazer um contraponto dessa medida violenta. Me lembro muito bem que assistindo um filme, soldado romano, além de enfiar a espada no indivíduo que ele queria matar, ele rodava a espada para aumentar a fresta abrida que ele abriu no estômago do cidadão para que o sangue saísse mais rápido. Quem vê uma cena daquela é uma cena violenta. Mas voltando ao caso aqui do papai José, que nos ensinava sempre, a primeira coisa que ele sempre falava: nunca compre aquilo que você pretende comprar sem antes verificar se você tem dinheiro para tal coisa. Nunca ocupe os primeiros bancos de um determinado lugar, que pode ser que chegue alguma pessoa mais importante e você tem a obrigação de ceder o lugar, e é muito mais difícil você virar para a plateia de frente, deixando o lugar como sendo você não merecia ocupar aquele lugar que ali estava. Então eu só tenho o seguinte: tenho 2 filhas, sempre usei o expediente, padre, de honestidade, de chegar nos começos dos anos e sentar com as filhas e fazer um balancete de tudo que nós ganhávamos e de tudo que nós tínhamos que gastar. Plano de saúde, o carro que tinha, a escola que pagava. Eu, graças a Deus, tenho 2 filhas que até hoje me dão algum exemplo de que alguma coisa que aconteceu, que eu nem lembro mais, mas que aconteceu. Uma delas, por exemplo, a última, foi que uma delas foi comprar 2 chupetas daquelas balinhas doces em determinado lugar, ela deu R$5 e a moça voltou o troco de R$20. E chegando em casa eu disse a elas: volte, avise a moça que o troco estava errado, era um troco de 5 para gastar 2, ela devia ter devolver 3 e não devolver um troco de R$20. E ela disse: papai, nós voltamos ao local. Eu não sabia como começar a conversar com a moça para pedir desculpa do erro. Nunca me esqueço disso. Ou seja, sempre procurei, dentro do possível, dizer às minhas filhas que o que é nosso e o que é dos outros é dos outros. Inclusive as graças de Deus que são dirigidas à nossa família. Temos que aproveitá-las, porque elas vêm também na medida em que nós as pedimos numa certa constância dentro da nossa casa. Padre. Muito bom, Rubens. Também que Deus abençoe o seu chamado, o seu sim, a essa vida tão bonita que é, o testemunho também de ver os filhos, né? Também quero fazer aqui uma pequena homenagem ao meu pai, seu Jacinto, que com certeza está ouvindo esse programa. Um abraço e um beijo, meu pai, por tudo que o senhor significa na minha vida, né? Na vida dos meus irmãos também, do Luciano e do Rosano. Tenho um irmão com nome bem diferente, Rosano, né? E meu pai também, como vocês, sempre muito trabalhador, querendo que os filhos seguissem aí o melhor caminho. Então agradeço ao meu pai, e como eu disse, na juventude a gente quer se distinguir do pai, e como vão chegando os anos, a gente se vê cada vez mais parecido e lembrando dos ensinamentos do pai. Então agradecer ao seu Jacinto, agradecer a todos os pais, hoje agradecendo aqui de forma particular, né, o Josimar, o Rubens, o Pedro, o Arnaldo, que vieram dar esse testemunho. Acredito que muitos dos ouvintes se sentiram aí representados e identificados nesses 4 pais que aqui estão, né? E a gente vê como é importante o testemunho de ser pai e de bom pai. Infelizmente, né, as nossas cenas de violência que o Rubens tratava aqui não ficam lá no passado, né? A gente vê aqui as rebeliões, os presídios que ainda acontecem, né, de uma forma tão violenta, e a gente fica se perguntando ali, né,
aonde está o sinal desse Deus de amor, né? Que sempre esteve. E a gente pede a Deus então que a gente entenda que desde sempre Ele é amor e que nós precisamos olhar para Deus como esse Deus amoroso que tanto gosta da gente, né? Tem uma mensagem aqui que acho que muita gente ouviu, mas não custa lembrar. O texto começa assim: meu pai quando eu tinha 4 anos, meu pai sabe tudo. 5 anos, meu pai sabe muitas coisas. 6 anos, meu pai é mais esperto do que o seu pai. 8 anos, meu pai não sabe exatamente tudo. 10 anos, no tempo antigo, quando meu pai foi criado, as coisas eram muito diferentes. 12 anos, é claro que o papai não sabe nada sobre isso. É muito velho para se lembrar da sua infância. 14 anos, não ligue para o que meu pai diz, ele é tão antiquado. 21 anos, ele? Meu Deus, ele está totalmente desatualizado. 25 anos, meu pai entende um pouco disso, mas puder, é tão velho. 30 anos, talvez devêssemos pedir a opinião do papai, afinal de contas, ele tem muita experiência. 35 anos, não vou fazer coisa alguma antes de falar com o papai. 40 anos, eu me pergunto como o papai teria lidado com isso. Ele tem tanto bom senso e tanta experiência. 50 anos, eu daria tudo para que o papai estivesse aqui agora e eu pudesse falar com ele sobre isso. É uma pena que eu não tivesse percebido o quanto era inteligente. Teria aprendido muito com ele. Padre Juliano, por favor, sua bênção final, por gentileza. Então, senhores pais, hoje a bênção vai especial para todos vocês. E antes de dar essa bênção, vamos juntos rezar a oração que Cristo nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que sobre todos os ouvintes da Rádio 9 de Julho, mas hoje particularmente por cada pai, desça a bênção dele, que ele mesmo, Pai, é trino na sua Santíssima Trindade. A bênção do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Continue na Rádio 9 de Julho e domingo estaremos por aqui. Um abraço a você e com a graça de Deus estaremos sempre à vossa disposição. Até lá. Dos presentes que o Senhor já te deu, tua família é um dos mais importantes tesouros, plano do amor de Deus. A Rádio 9 de Julho apresentou o programa Família, Fonte de Amor e Vida. Abençoai a minha casa, cuidai bem dela pra mim. Vou amar minha família até o fim. Abençoai a minha casa.